Alô, galera da turma 1001, primeiro ano do ensino médio do Colégio Zé Rascão. Vamos à nossa primeiro vídeo aula, ok? Fiquem atentos ao conteúdo, ao que vai aparecer na tela, e também fiquem atentos à nossa explicação, comentários, etc. No final da aula você pode rever esse vídeo que vai estar postado e você poderá anotar as suas dúvidas para depois a gente tirar essas dúvidas com vocês, ok? Então vamos lá. Nosso conteúdo do bimestre é cartografia. Está aqui. Essa aula nós já fizemos ela presencialmente, né? Então nós vamos fazer algumas revisões aqui para vocês entenderem, e aqui com esses recursos visuais vai ser útil para vocês entenderem melhor, ok? Então nós vamos falar de orientação e cartografia, mapas, projeções cartográficas, entre outros elementos da geografia dentro da nossa disciplina, ok? Muito bem. Antes de mais nada, vamos aqui mostrar um mapa para vocês, o mapa do Brasil. E nós temos aqui algumas coisas que a gente vai explorar nesse mapa, ok? Muito bem. Vamos entender um pouco de cartografia, entendendo um pouco também dos mapas. Para que servem os mapas, né? Qual é a utilidade deles para diversos setores, né? Para o governo, né? Para a área militar, para a geografia, enfim, é utilizado de várias maneiras. O que é um mapa? É uma representação cartográfica de uma área específica, né, do globo terrestre, ou mesmo de todo o globo terrestre. No caso, o mapa mundi vem ser essa representação global, essa representação total do planeta Terra. No caso aqui temos o mapa do Brasil. Vamos entender um pouquinho do mapa. Todo mapa ele tem uma função, que é oferecer ao leitor, aquele que está observando o mapa, informações das quais ele vai se utilizar para o propósito, né, que ele estiver interessado, ok? Pode ser um governo, uma ONG, ou até mesmo uma pessoa em particular, um cientista, um estudante, qualquer indivíduo pode ter acesso ao mapa e extrair deles as informações. Na verdade, o mapa é uma linguagem, ele conversa conosco através das informações que ele oferece. Mas vamos entender primeiro quais são os elementos essenciais de um mapa, os elementos básicos de um mapa. Então temos aqui o mapa do Brasil e a gente começa sempre pelo título. O mapa ele tem uma função, que é representar fenômenos, né, na superfície terrestre, fenômenos naturais, ou seja, aqueles fenômenos que são produzidos pela natureza, que pode ser clima, relevo, vegetação, hidrografia, entre outros, ou seja, né, elementos da natureza que são representados, ou também pode representar um fenômeno social, aquele produzido pela sociedade, pela humanidade, ok? Então os fenômenos podem ser naturais ou sociais, e ainda os mapas podem ser temáticos, explorando um tema específico, como política, né, um mapa político, né, também um mapa climático e assim por diante, ok? Então, primeira informação, o título. Para que serve o título? O título serve para informar ao leitor do mapa, né, de que se trata o assunto que está sendo representado naquele mapa. No caso aqui é o mapa do Brasil, o título é densidade demográfica, então está se tratando de um fenômeno social, porque demografia é um fenômeno social, ok? Então a distribuição da população, né, pelo território, etc. Várias informações sobre população, sobre demografia, ok? Então o título serve para informar de que
fenômeno está tratando aquele mapa. Logo em seguida, nós vamos ter a legenda. A legenda é importante para diferenciar áreas dentro do mapa com cores ou traçados, mas também é importante para identificar os fenômenos, né, quantitativamente ou qualitativamente dentro da representação cartográfica de um determinado território. Nesse caso aqui é o território brasileiro, né, está em destaque o mapa do Brasil, embora algumas coisas externas ao mapa do Brasil estejam aparecendo, porque ele está dentro de um continente, ok? Então a legenda, como nós vimos aqui, né? Aqui está usando o sistema de cores, onde a cor mais clarinha, né, pode ser observada no mapa, até uma cor gradualmente mais escura para representar fenômenos, né, nesse caso aqui, de mais densidade demográfica. O que nós percebemos aqui então nesse mapa? Que a densidade demográfica do Brasil, ela é predominante nas áreas costeiras ou nas áreas litorâneas. Então a gente já sabe que a população se concentra nessa área aqui no litoral do Brasil, né? Há outras concentrações menores no interior do Brasil. Quando falamos interior, não significa que é roça. Nós temos cidades, metrópoles no interior do Brasil. O que é o interior? É aquilo que avança para o interior do território, ok? Então nós temos aqui a faixa litorânea, tá? Próximo do oceano, e entrando mais para o interior do território, é isso que nós chamamos de interior, ok? Aquela ideia de que interior é um lugar, né, não desenvolvido, onde não há grandes cidades, isso é um mito, tá? O interior significa, né, da borda de fora para dentro, para o interior, ok? Então a legenda aqui serve para especificar as concentrações populacionais que nós estamos observando neste mapa especificamente, ok? Normalmente, os mapas trazem informações da fonte, por exemplo, né? Nós temos informação que esse mapa foi produzido em 2010, aqui nós temos uma outra informação que ele foi produzido pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e pode ser que haja mais informações, geralmente estão no rodapé do mapa, ok? Então o título define o tema, o assunto ou o fenômeno que está sendo representado, ok? Então isso aqui é o título, densidade demográfica. Nesse caso, fica claro que esse mapa é um mapa cujo fenômeno representado no território, que está aqui em destaque, que é o mapa do Brasil, se trata de um tema ou um fenômeno populacional, ok? Beleza. Partindo daí, já falamos sobre a legenda, você consegue observar, né, os graus de concentração humana através da legenda. Quanto mais escuro, mais concentração, quanto mais claro, menos concentração, ok? E as cores intermediárias significa que, né, gradualmente essas concentrações são maiores ou menores. Temos aqui também a orientação. Normalmente os mapas vêm com esse símbolo ou então com o símbolo da Rosa dos Ventos por completo, como este aqui. Essa é a Rosa dos Ventos, que indica as posições, né, as direções e os pontos cardeais. No caso aqui, o norte, o sul, o leste e o oeste. Vejam bem que isso serve para qualquer tamanho de área da superfície terrestre, qualquer recorte geográfico, tá? Se nós pensarmos no mapa mundi, por exemplo, nós vamos ter aqui todos os continentes, todos os países. Lógico que a Rosa dos Ventos, se estivesse aqui, estaria indicando o que é o norte de todo esse território, tá? O que é o sul de toda essa área, com todos os continentes. Isso aqui se trata de um mapa
mundi, ou seja, né, um planisfério. Mas no caso do Brasil, aqui também vai funcionar dessa forma. O norte, né, acima, o sul abaixo, o leste à direita do mapa, o oeste à esquerda do mapa. Ok? A diferença é que aqui nós vamos tratar de hemisfério, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste, hemisfério oeste. E aqui nós vamos falar do norte do Brasil, do sul do Brasil, né? Do leste do Brasil, do oeste do Brasil. E voltando aqui na Rosa dos Ventos, além dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, nós vamos ter também os pontos colaterais, aqueles pontos intermediários entre, né, um e outro. Então, o que está entre o norte e o leste é o nordeste. O que está entre o sul e o leste é o sudeste, como se fosse sul do oeste, né? Sul do oeste ou leste. O que está entre o sul e o oeste é o sudoeste, e o que está entre o norte e o oeste é o noroeste. Então, no Brasil, nós teríamos essa configuração. Norte aqui, sul aqui, leste aqui, oeste aqui, em se tratando de pontos cardeais. Mas no Brasil nós temos divisões regionais, onde temos o norte acima, o nordeste aqui, né, o sudeste aqui, né, o centro-oeste mais ou menos aqui e o sul aqui nessa região. Beleza, entendemos como funciona a Rosa dos Ventos. Ela está bem aqui no mapa. E agora vamos partir para um outro elemento do mapa, que é a escala. A escala que o mapa está utilizando. Veja bem, vou dar um exemplo aqui. A escala, ele vai mudar de acordo com o tamanho da figura, ou seja, o tamanho do mapa, da representação cartográfica. Lembrando que o mapa é uma representação do espaço real, ok? O espaço real não caberia, por exemplo, nessa tela de computador, mas em forma cartográfica ele cabe aqui. Temos aqui um mapa que é uma representação cartográfica de todo o globo terrestre, ok? Veja bem, eu tenho aqui uma escala que não é possível saber porque esse é um mapa dinâmico, online, né? Então, como ele muda, né, de acordo com o zoom que você dá, esse mapa vai mudando de escala. Então, logicamente, ele não possui escala porque ela vai mudando, ok? Então, vejamos aqui. Nós temos aqui uma escala em que todos esses continentes, eles cabem nesse mapa, que é o planisfério, o mapa mundi. Agora, vamos supor que eu mude essa escala. Então, eu vou aproximar aqui, só vai aparecer aqui o Brasil e parte da América do Sul. Logicamente que no mesmo tamanho de tela ou na mesma folha de papel, na mesma superfície plana, nós vamos ter uma mudança de escala, ok? Aqui nós temos uma escala maior, onde os detalhes também são maiores. Se eu aumentar a escala, os detalhes ficam maiores ainda. Você pode ver as cidades, etc. Se eu aumentar a escala ainda, você vai ter mais dados, né? Ele demora um pouquinho para atualizar, mas é isso. Veja que aqui aparece, né, cidades, etc. Se eu diminuir a escala, eu diminuo também os detalhes. Eu vou poder ver que aqui eu tenho o Brasil, mas praticamente nem vejo as divisões regionais, ok? Se eu diminuir ainda mais, a América do Sul, né, aparece totalmente aqui, mas sem muita definição das fronteiras, etc. Ok? Se eu aumento a escala, eu já consigo ver as fronteiras dos países, tá, da América do Sul. Então, para isso é que servem as escalas. Vamos ver se temos aqui, escala. Aqui, nós temos aqui alguma coisa sobre escala. Então, veja bem, a escala maior sempre vai dar maior detalhe, porém a área que ele representa, ela é menor. Veja essa figura aqui
do lado esquerdo da sua tela, tá? Em comparação com essa do lado direito. Numa escala maior, eu tenho maior riqueza de detalhes, porque a área representada é menor. Veja só o mapa do Brasil. Numa escala menor, eu tenho uma área maior representada. Como é mais coisas para caber dentro do mesmo tamanho, eu tenho menos riqueza de detalhe. Então, aqui, escala maior, maior detalhe com uma menor área. Escala menor, menor detalhe com uma área maior. Ok? Depois falaremos mais sobre isso. Então, veja bem, aqui nós temos a Rosa dos Ventos. Já sabemos que ela faz parte dos elementos do mapa, não é? Então, os elementos do mapa, os elementos básicos do mapa é título, nesse caso aqui é um fenômeno social, densidade demográfica, né? Legenda, que vai mostrar a concentração da população, da densidade demográfica, do ajuntamento ou da aglomeração populacional, né? Nesse mapa a gente percebe o quê? Que as áreas próximas do litoral, por terem sido as primeiras ocupadas, se desenvolverem mais por vários fatores, elas concentram as maiores cidades e também a maior densidade populacional e, por conseguinte, tem o maior nível de urbanização do nosso território nacional. Ok? Orientação é Rosa dos Ventos, acabamos de explicar. Saber onde fica o norte do Brasil, o nordeste, o sudeste, o sul e o centro-oeste, né? Ok? Beleza. Bom, escala, já falamos um pouquinho para que ela serve, né? E vamos detalhar um pouco mais sobre ela aqui na nossa aula. Então, aqui está a Rosa dos Ventos. Vamos lembrar o seguinte, que na linguagem geográfica, na linguagem cartográfica, o norte também pode ser entendido, né, como setentrional ou boreal, tá? Assim como o sul pode ser meridional ou austral. Assim como o leste também é denominado por oriente ou nascente. E o oeste por poente ou ocidente. Então, quando a gente fala sobre países ocidentais, é aquele que está localizado, né, na parte ocidental, tá, do globo terrestre, do planeta, ok? Ele está à esquerda, na parte oeste, tá, do meridiano de Greenwich, ok? Do hemisfério oeste. Se tiver dúvidas sobre isso, tiraremos nos comentários. Não deixem de perguntar, anotem as suas dúvidas. Agora vamos falar um pouquinho de uma cartografia mais esquemática, tá? Para a gente entender algumas coisas que utilizamos na geografia, principalmente a linguagem geográfica, tá? Então aqui, ó, nós temos longitude e latitude. E aqui temos uma representação esquemática, né, do espaço geográfico, né, ou do globo terrestre, na forma esférica, tanto aqui quanto aqui, tá, para a gente entender o papel das linhas paralelas e dos meridianos, né? Então, o que são paralelos? Vamos lá, vamos começar por aqui. Paralelos são linhas imaginárias que circundam todo o globo terrestre, né, dando uma volta completa em volta do globo, formando um ângulo de 360 graus. Toda esfera ou círculo, ele tem um ângulo de 360 graus na sua totalidade, ok? Então, eu tenho aqui um círculo. A linha paralela principal é a linha do Equador. É um círculo completo em volta do planeta, ok? Esta linha, ela é imaginária, ela só aparece
representação gráfica ou cartográfica, ou nessa representação esquemática, ok? Então já sabemos que você não vai ver uma linha por aí andando, né, no espaço real, só nos mapas ou nas representações. Então vamos lá, linha do Equador, linha principal. Vamos ver, ao norte da linha do Equador nós temos o Trópico de Câncer. Logo mais acima dela nós temos o Círculo Polar Ártico, ok? Ao sul nós vamos ter a mesma coisa acontecendo, sendo que aqui nós vamos ter o Trópico de Capricórnio, tá? Que é uma outra linha imaginária também com 360 graus angulares, circulando todo o planeta. E mais abaixo nós vamos ter o Círculo Polar Antártico. O que é Antártico? É aquele que está ao contrário do Ártico. Se eu tenho aqui o Círculo Polar Ártico, eu também tenho o Antiártico, que numa forma contraída fica Antártico, ok? Então vamos lá, recapitulando. Linha do Equador, em direção ao hemisfério norte, Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico. Aqui eu tenho, né, o Polo Norte, ok? Agora, voltando, linha do Equador, temos aqui o Trópico de Capricórnio e logo abaixo nós vamos ter o Círculo Polar Antártico ou Antiártico e aqui o Polo Sul, ok? Beleza. Linha do Equador divide o planeta, o globo terrestre, em dois hemisférios, ok? Hemisfério norte acima, hemisfério sul abaixo, ok? Entendido isso? Então, para que serve a linha do Equador? Para dividir o globo terrestre em dois hemisférios. O que está acima da linha do Equador pertence ao hemisfério norte. O que está abaixo da linha do Equador pertence ao hemisfério sul. Só para isso que serve? Não. Junto com as demais linhas imaginárias, como o Trópico de Câncer ao norte e o Círculo Polar Ártico também ao norte, nós podemos ver as latitudes de cada parte, né, do hemisfério norte, ou, no caso do sul, as latitudes de cada parte do hemisfério sul. Talvez você se pergunte, então, professor, o senhor falou sobre os paralelos, entendi bem, mas o que é, então, é latitude? Então, vamos lá. Latitude. Vamos para esse mapa aqui, esse planisfério aqui em cima, ok? Latitude é a distância em graus angulares de qualquer ponto do planeta, pode ser aqui, tá? Ou aqui, não importa. De qualquer ponto do planeta até a linha do Equador, nós vamos ter essas medidas em graus, chamada de latitude. Latitude nada mais é de que largura, né? Vamos dizer assim, distância, largura, ok? Então tá, o que é latitude? Vou escrever aqui para vocês rapidamente. Latitude, tá aqui, ó. É a distância em graus. Desculpem. Só um momento. É a distância em graus angulares de qualquer ponto da superfície
terrestre, linha do globo, até a linha do Equador. Por enquanto você não está me vendo porque eu estou usando a tela para digitar, ok? Isso é, no caso, latitude. Distância em graus angulares de qualquer ponto do planeta, né, da superfície terrestre, até a linha do Equador, ok? Beleza. Fácil isso aí, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, essa distância daqui até aqui tem tantos graus de latitude. Se eu estou aqui, essa distância até a linha do Equador tem tantos graus de latitude. Mesma coisa no hemisfério sul, tanto faz, de qualquer parte do planeta, como eu já coloquei lá, ok? Bom, agora vamos falar sobre longitude. Se na latitude eu tenho como definição, né, de grau zero a linha do Equador, é 0 grau de latitude, tá? Quanto mais eu vou subindo até o Polo Norte, ou vou descendo até o Polo Sul, eu vou ter, né, mais até 90 graus, então 90 graus da linha do Equador até o Polo Norte, 90 graus negativos ou menos 90 graus até o Polo Sul aqui, ok? Tranquilo. Se você estiver aí com a sua cuca, né, confusa, porque eu falei que, né, toda esfera, todo planeta, ou seja, todo globo, né, ele tem 360 graus de latitude e 90 com 90 dá só de 180. Vamos lembrar que eu tenho uma parte do globo aqui, outra parte do globo aqui. Se eu dobrasse essa imagem, ela iria para trás, significando que eu ia ter do outro lado mais 180 graus, tá? 90 ao norte, 90 ao sul. Até aí você entendeu tranquilamente. Então vou dividir rapidinho isso aqui para você entender, tá? Então, eu tenho aqui meridiano de Greenwich. Vamos dizer que este lado aqui, ó, do planisfério, tá? Que aqui é um planisfério, ou seja, é uma superfície esférica representada num plano, né? Porque a gente na esfera não consegue enxergar o outro lado. É como você colocar uma bola de futebol, de vôlei, né? Qualquer esfera na sua mão e você só vai conseguir enxergar uma face da esfera. A outra naturalmente está do outro lado. Quando eu planifico a esfera, ou seja, coloco ela num plano, que é um mapa mundi, para você ver todo o globo terrestre, eu estou vendo, teoricamente, os dois lados daqui. Então, esse lado aqui, que seria, né, o lado oeste do planisfério, estaria de frente, e este lado, que é o lado leste do planisfério, estaria, se nós dobrássemos essa folha, do lado de lá. Então, se eu tenho 90 graus daqui até aqui, 90 graus daqui até aqui, 180, com mais 90 daqui até aqui, mais 90 daqui até esse ponto, eu tenho 360 graus completos. Beleza? Então, voltamos aqui. Ok, então aí está. Vamos falar agora sobre o que é longitude. Longitude, da mesma forma, né, ela é definida dessa forma. Vou escrever para vocês aqui.
ok? Então, o que é a longitude? É a distância em graus angulares de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha, até o meridiano de Greenwich. Beleza? Então, isso aí é longitude, desculpe, longitude, ok? Então, voltemos aqui. Já sabemos que longitude é da linha meridiana principal, ou seja, do meridiano de Greenwich, 180 graus a leste, 180 graus a oeste, ok? Ou seja, a partir daqui até o final a leste, ou a partir daqui até o final a oeste, ou de qualquer ponto até esta linha, isso não importa, nós temos a longitude. Por que aqui eu tenho os 360 graus completos? Porque eu estou vendo todas as longitudes aqui, nesse retângulo, nesta representação cartográfica. Então eu tenho 90 ao norte para a latitude, 90 ao sul para a longitude de um dos lados do globo, 90 ao norte de latitude, 90 ao sul de latitude do outro lado do globo. Se eu dobrasse essa página bem no meio, esse mapa, considerando que é um mapa, nós teríamos os dois lados, como na esfera, ok? No caso da longitude, eu consigo ver os 180 graus de longitude, tudo aqui na minha frente. Por quê? Eu abri essa esfera e estiquei para ter toda a visão, tá, do mundo no planisfério, ok? Beleza. Bom, vamos lembrar. Se latitude é determinada pelas linhas paralelas, pelo paralelo principal, que é a linha do Equador, e as outras linhas paralelas a esta linha principal, a longitude também é determinada pelo meridiano de Greenwich e pelos demais meridianos, né, que acompanham o meridiano de Greenwich em toda a extensão do globo terrestre. Outra coisa importante para você responder na prova, se for cobrado: as linhas paralelas possuem um ângulo de 180 graus, porque elas dão uma volta completa na esfera, no globo, tá? Então são círculos, tá? São círculos. Os meridianos não, eles começam num polo e terminam no outro. Portanto, ele é a metade dos círculos, dos paralelos, tá? Ele vai ter só 180 graus, de um polo ao outro. Então, por isso eles são chamados também de semicírculos, ou seja, metade de um círculo, tá? Mas, para você completar 180 graus, veja que nós estamos aqui na esfera agora, não no plano. Aqui na esfera, para você completar 180 graus, você tem um semicírculo do lado de cá, que é um meridiano, só que tem o outro lado do globo, né, onde está o antimeridiano, ou seja, a outra parte deste meridiano que está do lado de lá, mais um semicírculo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 do lado de cá, 12 do lado de lá, formando 24 meridianos, que vão servir também para indicar ou determinar os fusos horários, que são 24 horas, baseado nos 24 fusos horários, ok? Então, se ficar confuso, tiraremos dúvidas posteriormente.
posteriormente. Okay? De vez em quando a gente trava a língua aqui. Então, olha, relembrando mais uma vez, para você observar sempre as imagens quando você for fazer alguma avaliação. Aqui eu tenho a mesma coisa que aqui, sendo que aqui eu tenho uma imagem cartográfica demonstrando toda a superfície terrestre num planisfério. Planisfério é a esfera num plano, ou seja, o mapa mundi, onde eu enxergo os dois lados do planeta. Uma metade do lado de cá, outra metade do lado de cá. Aqui eu não tenho uma representação cartográfica, eu tenho uma representação esquemática, onde eu tenho a esfera, tá? Deste lado, em modo separado, para você entender o que são os paralelos e saber o que é latitude, e desse lado, né, em separado, para você entender o que são os meridianos e o que são as latitudes. Ok, vamos avançar então. Escala, já explicamos que o mapa vai modificar a escala de acordo com o tamanho da superfície que ele está sendo desenhado, construído, né, impresso, representado, ok? Então esse mapa aqui, se eu aumentar o zoom dele, ou melhor, aumentar não, diminuir o zoom dele, a escala já muda totalmente. Por quê? Eu tenho, né, uma área bem menor desenhada, ok? Então é lógico que as distâncias neste mapa, né, em centímetros, vão representar distâncias diferentes no terreno, né, no espaço real, na superfície real representada, ok? Beleza. Voltemos aqui. Vamos falar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre escala aqui. Tá? Já expliquei sobre isso aqui, ó. A escala maior vai representar uma área menor e, portanto, vai conseguir dar mais detalhes. Você vê, eu tenho aqui os estados brasileiros, até o nome das cidades. E aqui que a escala é menor e eu represento uma área menor, eu tenho menos detalhe. Não aparece nada aqui porque eu tenho muita área representada em relação a esta aqui. Então, veja bem, como é que funciona? Desão é igual desenho, que é igual escala, tá? É multiplicado pela escala, você vai obter o resultado. Eu vou explicar isso melhor, tá? Antes, porém, deixa eu ver aqui. Momento. Tá. Vamos pensar aqui em escala para você entender. Geralmente os mapas trazem dois tipos de escala. A escala gráfica, que é esta aqui, né, onde você está vendo o mouse. Essa é a escala numérica, escala numérica. O que é numérica? Ela usa apenas números, ela é um pouquinho mais complexa. E aqui nós temos a escala gráfica, ok? Por que essa aqui é mais simples? Porque ela já vem imitando uma régua, já que o mapa no papel pode ser medido com uma régua, porque ele tem distâncias em centímetros. Então a escala gráfica ela é mais fácil, porque ela já transforma cada centímetro em metros ou quilômetros. Então vamos lá. Nós temos aqui, deixa eu aumentar o zoom. Não adianta. Então vamos voltar aqui. Nós temos aqui a escala numérica, onde nós temos aqui, ó, nós temos aqui um numerador, tá vendo? Um numerador e um denominador. Mais ou menos isso. Ficou feio, né? Vamos voltar aqui. Não tem problema.
Então temos aqui o numerador e aqui nós temos o denominador. O melhor. Ok? O que nós temos aqui? 1 para 30 milhões. O que significa? Que um mapa que contenha essa escala, a área que ele está representando foi reduzida 30 milhões de vezes para caber no mapa. Vamos imaginar que seja o mapa do Brasil. O Brasil, o espaço, né, real, o terreno real, a área, o território real do Brasil, não é possível ser visto, né? Ele tem muitos quilômetros quadrados, ok? Então não caberia no mapa. Então, para ele caber no mapa, ele foi reduzido 30 milhões de vezes. Cabe dentro daquele pedaço de papel. Isso é um exemplo hipotético, ok? Então, o que significa aqui? Que 1 centímetro, o numerador significa mapa e o denominador significa a área real. Então, um mapa que contém essa escala, né? Essa escala aqui de 1 para 30 milhões, significa que o espaço real representado foi reduzido 30 milhões de vezes para caber no mapa. E aqui vai indicar que cada centímetro no mapa, né, corresponde a 30 milhões de centímetros no espaço real. Ora, a gente sabe que no mapa você trabalhar com essa unidade de medida, centímetros, é muito fácil. Você coloca uma régua ali facilmente. Correto? Porém, se você for trabalhar no espaço real, né, que são quilômetros, é impossível você utilizar esse mesmo expediente. Então, vamos lá. Aqui nós temos, então, 1 para 30 milhões. Significa que cada centímetro no mapa corresponde a 30 milhões de centímetros no espaço real. Ô professor, se eu for daqui até o Rio, que não é nem o espaço do território nacional, muito mais curto, eu vou falar assim, vou até o Rio, tenho 15 milhões de centímetros. Não existe, né? A gente vai usar outra unidade de medida que é de quilômetros. Como que eu sei quantos quilômetros representam esses 30 milhões de centímetros? Uma regrinha básica. Basta você fazer assim. Você vai cortar os zeros aqui, as casas decimais dezena e centena. Vou explicar isso rapidamente usando aqui, né, as nossas anotações. Então, eu tenho aqui. Vamos lá. Veja bem. Se eu cortar a dezena, esses dois zeros, né, uma dezena, eu já transformei, né, centímetros em metros. Ou seja, transformei 30 milhões de centímetros em 300 mil metros. Vou botar um pontinho aqui. 300 mil metros. Ok? O que é 300 mil metros? 1 quilômetro tem 1000 metros. Se eu tenho 300 mil metros, quantos quilômetros eu tenho? 300 quilômetros. Mas ainda está ruim, né? Metro. Ainda fica difícil, né? A gente não vai falar, tem tantos metros daqui até São Paulo. A gente vai falar que tem tantos quilômetros. Então, se eu cortei a dezena, transformei em metros. Se eu cortar a centena, que é a próxima escala de casa decimal, o que eu fiz? Transformei em quilômetros. Então, olha só, 1 centímetro no mapa, está aqui, equivale a 300 quilômetros, ok? Na escala numérica, você tem que fazer tudo isso aqui para você entender quantos quilômetros tem. Mas o mapa também pode vir com essa outra escala aqui, a escala gráfica, tá? Ela já vem assim mastigadinha, né? Por que ela já vem mastigadinha? Porque ela já vem
no formato de uma régua, em que cada espaço da escala da régua, que é 1 centímetro, já vai corresponder a isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui 50 quilômetros, né? 1 centímetro no mapa aqui, onde eu estou clicando o mouse, 1 centímetro aqui no mapa corresponde a 50 quilômetros, uma outra hipótese, ok? Se eu tenho 2 centímetros, lógico, eu tenho 100 quilômetros. Eu tenho 3 centímetros, eu tenho 150 quilômetros, ok? Então, essa é a escala gráfica, que ela já vem desenhada graficamente, mostrando qual é a escala do mapa. Nesse mapa aqui, que tivesse esse desenho, essa escala, estaria me informando que cada centímetro no mapa corresponde a 50 quilômetros no mapa. Fácil, né? A mais complicada é a escala gráfica, a escala numérica, ok? Beleza, voltando. Agora nós vamos falar sobre um outro assunto da cartografia, né? Que são as projeções cartográficas. O que é a projeção cartográfica? É uma forma também de projetar qualquer parte da superfície terrestre, né, para uma representação cartográfica, ou seja, para o papel. Uma transferência daquela imagem, né, vamos dizer assim, para o papel de uma forma gráfica, desenhada, né, etc. Ok? Então, projeções cartográficas, né, acompanhem comigo aqui, são os tipos de traçados destinados a representar paralelos de latitude e meridianos de longitude da Terra, ou seja, as linhas imaginárias que estão aqui nesses planisférios, tá? Então, nós vamos ter logo aqui a primeira projeção cartográfica na forma cilíndrica, tá? Então, o que nós temos? A forma cilíndrica é aquela que produz mapas mundi ou planisfério. Nós temos 3 formas de projeção cilíndrica, tá? Vamos apresentar as duas mais importantes, a de Mercator e a de Peters, ok? Então, aqui, a projeção de Mercator, ele privilegia mais os tamanhos, ou seja, ele privilegia mais as formas e menos os tamanhos, tá? Então, ele dá um destaque para as formas dos continentes, etc, tal. É o mapa mais utilizado para navegação, por causa dessa boa definição, né, de formas, tá? Então, o que significa? Se você privilegia mais a forma, ou seja, né, você tem uma redução em relação à qualidade no que se refere ao tamanho, tá? Então preserva mais as formas e menos o tamanho. A de Peters faz o contrário. Ele preserva mais o tamanho real dos continentes, ok? E menos a forma, tá certo? Então é lógico que todas as projeções têm alguma deformação, ok? Então, aqui eu tenho um tamanho mais ampliado para você entender a projeção de Mercator e de Peters, ok? Aqui eu tenho, né, uma preservação maior das formas e menor dos tamanhos. Aqui é o contrário, maior dos tamanhos e menor da forma. As outras duas formas de projeção são a cônica e a projeção plana ou azimutal, tá? Então, na imagem, né, acima, ou melhor, nesse caso aqui ao lado, é projetada sobre um cônico, enquanto aqui é projetada sobre um cilindro, né? Aqui é projetada sobre um cone, ok? E aqui é projetada sobre um plano, tá? Então vou explicar isso aqui melhor, porque senão
só essa informação vai ficar desconexa. A gente vai melhorar essa explicação numa outra aula. A projeção cônica é essa aqui, né? Azimutal ou plano é essa, ok? Então, por hoje é só. Se vocês tiverem dúvidas, postem nos comentários, me mandem um e-mail ou qualquer coisa parecida, vamos interagir para tirar as suas dúvidas. Então, galera, é isso aí. Grande abraço, até a próxima aula. Tchau.